Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos indeterminação 0/0. Aqui eu tenho uma função f, aqui uma função g. A única diferença entre elas é que aqui é a bolinha aberta e aqui é a bolinha fechada. O limite de uma função em um ponto não depende do valor da função naquele ponto. É por isso que o limite da função f quando x tende a A é igual ao limite da função g quando x tende a A. Nesta aula, nós veremos um caso que é o seguinte. A função f é uma função racional, ou seja, um polinômio dividido por um polinômio. E quando nós calculamos o limite quando x tende a A, essa conta aqui dá 0/0. Uma estratégia para resolver isso daí é fatorar esses polinômios de maneira que eu serei capaz de fazer uma simplificação. E o limite que eu vou calcular será o dessa função g que aparece aqui. Vai ficar bem claro quando eu fizer com números. Aqui, ó. Isto é a minha função f. É uma função racional. É um polinômio dividido por um polinômio. Vou calcular o limite quando x tende a 2. Vou lá e coloco 2 no lugar do x. E eu noto que deu 0/0. Uma maneira de se calcular esse limite vai ser assim, ó. Eu vou fatorar esse polinômio de grau 2 que aparece aqui. Esse que é de grau 1 já está pronto. Um polinômio de grau 2 pode ser reescrito em termos das suas raízes. Então, eu vou procurar as raízes de x² mais x menos 6. Para isso, eu utilizo a fórmula quadrática. Menos b, mais ou menos a raiz de b² menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a's. Fazendo as contas, eu encontro menos 1, mais ou menos. Isso aqui dá menos 4 vezes menos 6 é mais 24. E tem esse 1 aqui. Aqui eu estou falando da raiz quadrada de 25. 5 sobre 2. Aqui eu somo. Aqui eu subtraio. E encontro as raízes. 4 sobre 2 dá 2. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. Esses são o R1 e R2 que eu vou colocar aqui. Então fica assim, ó. Eu estou falando de x² menos x mais x menos 6, ele é igual a... O coeficiente a aqui no caso é 1, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Agora, eu vou reescrever esse limite. Vou falar do limite quando x tende a 2. E aqui no numerador, eu vou colocar essa expressão, que é o x menos 2, x mais 3. O denominador
eu vou deixar assim, como x menos 2. E eu deixo assim porque eu percebi que eu já sou capaz de simplificar um termo de cima com um ali de baixo. E fiquei com o seguinte: o limite de quando x tende a 2 da função x mais 3. Esse limite se calcula colocando o 2 ali no lugar do x. Fica 2 mais 3. 5 é a resposta. Isso aqui, ó, é a função g. E aquilo que eu ganhei é a função f. Então eu utilizei essa história aqui, de que esses limites são iguais. Uma situação mais difícil agora. Eu coloquei aqui um polinômio de grau 3. Bom, o exercício começa com você substituindo o valor do x, porque nós temos que saber que tipo de limite que está aparecendo aqui. Então eu vou lá, coloco o x e noto que deu 0 sobre menos 2 ao cubo é menos 8 mais 8 é 0. É uma indeterminação 0 sobre 0, e eu estou falando de uma função f, que é uma função racional. Eu tenho um polinômio em cima, um polinômio embaixo. Uma estratégia para resolver isso é fazer uma fatoração que me permita simplificar. Bom, só que aqui é de grau 3. Vai ser um pouco mais difícil. O que eu tenho que fazer é dividir esse polinômio por x menos esse valor que aparece aqui, menos o menos 2. Ou seja, dividir por x mais 2. Posso fazer isso pelo método da chave ou pelo método de Ruffini. Vou fazer pelo método de Ruffini. Então agora eu vou supor que você sabe esse assunto. Se não sabe, pode olhar na nossa aula específica disso daí. Divisão de polinômios pelo método de Ruffini. Eu estou falando de x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 8. Vou pegar os coeficientes 1, 0, 0 e 8. E eu estou dividindo por x mais 2. Eu vou pegar o menos 2 e colocar aqui. Nós pegamos esse aqui e igualamos a 0. X mais 2 igual a 0. O x vale menos 2. É o número que vem para cá. Método de Ruffini. Baixa aquele 1. O 1 multiplica o menos 2. Dá menos 2. Esses dois aqui eu somo. Dá menos 2. O menos 2 multiplica o menos 2. Dá mais 4. Esses dois aqui eu somo. Deu 4. Esse multiplica com esse. Dá menos 8. E esses dois eu somo. Dá 0. Isso aqui é o resto da divisão. E o que me interessa é o que apareceu aqui. É 1x ao quadrado menos 2x mais 4. Esses são os coeficientes. Então, aí, supondo que você sabe fazer essa divisão. Se não gosta assim, pode usar o método da chave. Agora eu vou lá para o limite. Essa parte aqui toda eu vou repetir. Limite
do x tendendo a menos 2, x mais 2 em cima, e aí embaixo, essa divisão que eu fiz aqui foi para ter o seguinte: x ao cubo mais 8 dividido por x mais 2, deu quociente x ao quadrado menos 2x mais 4, e o resto da divisão deu zero. Então, eu posso trocar esse aqui pelo produto desses dois, somado com o resto que é zero. Ou seja, o x ao cubo mais 8 é o x mais 2 vezes esse daqui. É o x mais 2 vezes esse daqui. X ao quadrado menos 2x mais 4. E agora eu consigo fazer a tal da simplificação. Esses dois aqui. E cair aqui, ó, o limite de quando x tende a menos 2, de 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 4. Vou lá e coloco o menos 2 no lugar do x. Vai ficar 1 sobre menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Isso aqui dá 1 sobre 4 mais 4 mais 4. 1 sobre 12 é a resposta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.